Sejam bem-vindos a mais um Dudes Podcast. Este podcast é dedicado aos amigos e amigas do esporte e pessoas que superaram dificuldades na vida através de uma atividade física. Outro fator que sempre gosto de perguntar é: como que o esporte te ajudou na sua carreira profissional, seja ela qual for? O esporte é uma escola para a vida, portanto, se prepare para essa jornada. Antes de mais nada, quero agradecer ao nosso patrocinador Authentic T-Shirt Company, empresa canadense que atua por enquanto no mercado dos Estados Unidos e do Canadá. Para quem estiver por aqui, aproveite o desconto de 25% na sua primeira compra através do promo code DUDES. E hoje nosso convidado especial para o episódio número 18 é Eduardo Newton Agra Galvão, mais conhecido Agra no mundo do basquetebol e professor Edu. Agra é ex-jogador profissional de basquetebol, professor de inglês e atualmente comentarista esportivo. Agra é nascido em Recife, Pernambuco, jogou pelo Sírio por 5 anos, foi seleção brasileira juvenil e adulta. Jogou 4 anos basquetebol universitário por Kansas State University, que é top 10 nos Estados Unidos. Disputou One Elite Eight, Two Sweet 16, é medalha de bronze no Mundial das Filipinas e quando retornou ao Brasil, jogou pelo Monte Líbano, Palmeiras, Corinthians, Pirelli e Sírio, onde encerrou sua carreira como jogador profissional de basquetebol. Atualmente trabalha como comentarista esportivo pela ESPN e jogos da NBA, WNBA, College Basketball e NBB. Agra, prazer estar contigo, seja muito bem-vindo ao Dudes Podcast. E hoje eu tenho um convidado do coração, um cara fantástico, o nome dele é Eduardo Newton Agra Galvão, mais conhecido como Agra. Só para dar uma resumida no currículo do Agra, o Agra é um ex-jogador profissional de basquetebol, ele foi campeão mundial pelo Sírio, medalha de bronze na Mundial das Filipinas, ele jogou com grandes craques como o Biratã, Hélio Rubens, Marquinhos, Adilson, Carioquinha, Fausto, Marcel, Oscar, Gilson, Marcelo Vidro e muitos outros. O Agra também foi campeão mundial pelo Sírio e depois do Sírio ele partiu para Kansas e jogou em Kansas State University. E ele foi um dos brasileiros que ficou nos Estados Unidos estudando e jogando durante 4 anos. E nesse período ele participou de 3 grandes torneios, um Elite Eight e 2 Sweet 16. E hoje ele é comentarista da ESPN, cobrindo NBA, WNBA, NBB aqui no Brasil, entre outros. Agra, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu dei uma resumida, mas depois nós vamos entrar em cada detalhe aí que a gente precisa falar bastante sobre tudo isso. Seja bem-vindo, o microfone é seu. Obrigado, Alemão. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos. É um prazer estar com você, bater um papo. A gente sempre teve muita empatia, né? Mesmo quando jogávamos contra e depois, mais para frente, na vida social, que a gente se encontrava aqui pela cidade de São Paulo. Então, o prazer é todo meu, e sempre que tenho a oportunidade de falar de basquete, né, independente do público, é sempre um grande prazer para mim. Então, eu agradeço muito o convite, e é uma honra para mim também estar por aqui com você essa noite. Então, você é de Recife, você foi descoberto em Araraquara, quem te descobriu foi o grande Amaury Passos, com o Raul Dipp, que era diretor do Sírio, e você acabou sendo contratado pelo Sírio quando você tinha 17 anos de idade. E eu acho que a grande preocupação do seu pai era tentar manter você nos estudos. Porém, como você mesmo disse, quando você chegou no Sírio, quem você encontrou lá? O Menon, que era médico, o Dodge, engenheiro, o Marcel fazendo medicina, o Mosquito era professor de educação física, o Suca, advogado, e você foi fazer direito no Mackenzie. E o Oscar também fez economia no Mackenzie. Eu acho que esse time era bom de bola e bom na escola. Não é assim que a gente falava? É isso aí, bom de bola e bom na escola. Eu fui descoberto em Araraquara, mas nessa ocasião eu não estava com a seleção de Pernambuco. Eu estava com a seleção brasileira juvenil,
que foi campeã sul-americana lá em Araraquara, que inclusive alguns desses que você mencionou, o Gilson, o Marcel, o Oscar, eles também faziam parte dessa seleção brasileira juvenil. Então, na verdade, o Rui Dipp estava num torneio governador do estado, no ginásio do Ibirapuera, acompanhado pelo grande amigo e grande jogador Amaury Passos, e eles tinham ido lá ver e conversar com o Oscar, porque o Marcel já estava no Sírio, e eles estavam tentando formar aquele projeto do time campeão do mundo que viria a ser em 1979. Você vê, em 75 ele já estava lá garimpando, né, talentos para levar. Então, naquele jogo especificamente, que a gente fez a preliminar, um jogo amistoso, a seleção brasileira juvenil queria para Araraquara, eles foram lá ver o Oscar, entendeu? E aí o Amaury gostou, né, da forma como eu joguei. Eu era um sexto homem nesse time da seleção brasileira juvenil, nessa época, e ele que falou, olha, Rui, aquele menino ali também parece ser bom de bola e tal, a gente devia ir lá em Araraquara para ver mais dele, o Oscar a gente já sabe. E aí eles foram em Araraquara, em 3 jogos diferentes, né, e aí sim ele me trouxe para o Sírio, mas por causa do Campeonato Sul-Americano Juvenil, né, e essa oportunidade, eu sempre, no meu clube, lá em Recife, no Clube Português do Recife, antes de jogar basquete, eu nadava. E o meu clube lá sempre teve muita tradição, até hoje tem o Clube Português, por exemplo, a Joana Maranhão era do nosso clube lá e tal. Mas tinha um outro atleta olímpico, e que tinha ido para Munique em 72, e a gente, os meninos do clube queriam nadar. Então eu comecei nadando. Eu só fui descobrir o basquete aos 11 anos, quando o meu pai, que foi um juiz internacional da FIBA, da CBB, ele ia em julho nos campeonatos brasileiros de basquete juvenis, etc. E aí eu tenho um irmão e 2 irmãs. As meninas ficavam com a nossa mãe e ele sempre nos levava para os campeonatos brasileiros. E aí eu vi, lá em Belo Horizonte, a seleção paulista, que tinha o Adilson, o Carioca, o Dodge, o Zé Geraldo, que foi o cara que me inspirou a jogar basquete. O Zé Geraldo é um dos atletas mais elegantes que eu já vi praticando qualquer esporte. E aquilo teve um impacto em mim enorme, que eu falei, pá, não quero mais nadar não, eu queria começar a jogar basquete. No meu clube também tinha, e era tradicional, hoje em dia já não tem mais, mas era muito tradicional na época. Quando eu voltei de Belo Horizonte naquele julho, eu parei de nadar e fui jogar basquete. Nadei um pouquinho ainda junto, mas aí comecei a me dedicar ao basquete aos 11 anos, né? E essa aventura aí aos 17, o doutor Rui Dipp, o grande diretor do Sport Clube Sírio, né, que montou não só esse time dos anos 80, mas ele já tinha montado aquele time dos anos 60 do Sírio, que tinha o Suca, que tinha o Mosquito, que tinha o próprio Amaury, que tinha outros jogadores, né, grandes, Vitor Michalska, grandes, esses todos que eu te mencionei foram campeões do mundo e medalhistas olímpicos, e jogavam no Sírio, e todos eles estudavam. Então, o Rui falou, não, se ele vier para cá, Newton, você fica tranquilo que ele vai estudar. Se ele não estudar, não precisa nem você vir buscar, eu mando ele de volta. Então o Rui, como eu era muito jovem, cara, ele levou um abacaxi lá para casa dele. Ele tinha 2 filhas e um filho, né, menino. E a esposa dele, a dona Olga, ela era baiana. E o Rui não queria que eu ficasse na República do Sírio, porque eram meninos muito mais velhos, entendeu? Eram alguns jogadores jovens que já jogavam, 21, 22. Então ele falou, Newton, nós vamos tentar ver se eu consigo levar ele lá para minha casa. Eu vou ter que convencer a Olga. E, cara, ele levou a gente para almoçar lá, para conhecer, não falou nada para ela, levou lá para conhecer e tal, papapá, ela foi muito simpática. Ele conversou com a dona Olga e com as crianças e eles aceitaram. Então, o meu primeiro ano e meio, eu morei na casa do Rui. Entendi. Na casa do diretor de basquete, entendeu? E, até hoje, nós somos... o Rui faleceu, infelizmente, né, há 2 anos atrás. A irmã mais velha também faleceu. Mas a irmã mais nova e o Zeca, que eu dividi o quarto com ele,
Nós somos como se fossem irmãos até hoje. Até hoje. Tá. Olha, então, a gente fala com frequência, vou vê-los quando a gente, né, não está tão corrido, ambos têm famílias também, com filhos. A Silvana já tem netos, né? Olha. Mas a gente continuou com a mesma relação, e a minha família também, né? Sempre foi muito agradecida. Aí, depois que eu entrei na faculdade, eles aqui em São Paulo, né, para quem não conhece, mas eles moravam aqui perto do Sírio, e a faculdade de Direito do Mackenzie era do outro lado da cidade, né? Então começou a ficar muito longe para mim todo dia de manhã. E aí eu acabei indo morar sozinho, né, na grande rua Frei Caneca, em São Paulo, né? Para quem é de São Paulo sabe, que era mais próximo da faculdade de Direito Mackenzie, né? Perfeito. E ficava e era mais fácil para eu ir. Naquela época, as linhas de ônibus não eram tantas como hoje, né? Então era difícil você ir. Eu pegava 2 ônibus para chegar lá. Você veio de Recife, você jogou 5 anos no Sírio. E nesses 5 anos vocês foram campeões de vários campeonatos. Então, a partir de 1976, o Dr. Rui, né, junto com o seu Arthur Andreotti, eles começaram a montar o time. Então, já tinha o Marcel, já tinha o Sayane, o grande Zé Galinha, se você lembra dele. Lembro, já estavam. Lá estava o Mosquito ainda, né, logo que eu cheguei. E depois foram chegando os outros. Chegou o Oscar, chegou o Marquinhos, chegou o Larry Williams. Tinha o Dodge também, que era o capitão do time, né, que era prata da casa, né, grande amigo, irmão até hoje. Hoje mesmo falei com ele à tarde. Como você fala, né, o basquete é uma das coisas mais legais assim que aconteceram na minha vida. Quer dizer que vim de fora. Aquela época o Nordeste era muito longe, não é como é hoje, né, cara? Que tem toda essa então parecia muito mais longe do que era. Sem família, né? Sem amigos. E, nossa, mas fui muito bem acolhido aqui, né? Aquele time do Sírio foi bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, bicampeão sul-americano. Antes do Mundial, em 79, em 78, ganhou uma medalha do bronze no Mundial também de clubes, né? E depois campeão mundial em 79. Então, nos primeiros 5 anos, isso aí, a partir de 77, tudo que a gente jogou, a gente ganhou, né? E era um time tão bom, que, para você ter uma ideia, eu e o Marcelo Vido, grande Marcelo Vido, que hoje é vice-presidente de Esportes Olímpicos, hoje não, já faz uns 9 anos, 10 anos quase, do Flamengo, eu e ele, nós éramos os mais novinhos, né? E a gente era reserva do Sírio. Entendi. Porque a gente revezava com o Marcel e com o Oscar, parada dura, né? Parada dura. Mas você vê, a gente mesmo assim, o time era tão bom que a gente conseguia jogar, né? Porque abria umas diferenças grandes, a gente jogava sempre. Eu fui convocado para a seleção brasileira adulta desde 1976, com 18. Nossa. E o Marcelinho tinha 18 também, entendeu? Sim. E aí eu fiquei de 7,5 até 7,9, né? 7,5, 7,7, 7,8, 7,9 até ir embora para os Estados Unidos. Mas aí, Agra, você jogou no Sírio, foi campeão, como você disse, de vários torneios, e como é que você acabou indo para os Estados Unidos jogar em Kansas? Então, a partir de 1977, o Sírio trouxe esse americano Larry Williams, que era titular do time, era um jogador muito importante e muito útil, né, porque ele era um cara que não se preocupava muito com pontuação, porque a gente tinha o Marcel, o Oscar e o Marquinhos, tá certo? Então, com esses 3 num time só naquela época, alemão, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, 80, qualquer competição internacional que você ia, Mundial, Olimpíada, esses 3 caras, eles ficavam facilmente entre os 10 melhores jogadores do mundo. E a gente tinha esses 3 caras no time. Você entendeu? Então, a gente tinha um time muito forte. E o Larry, ele achava também que eu, ficando muito no Sírio, eu ia ser campeão, eu ia viajar bastante, eu ia ganhar um dinheirinho. Mas ele falou, mas você não vai jogar tanto quanto você acha que você poderia jogar, ou que você gostaria de jogar. E eu andava meio insatisfeito mesmo. Sim. Porque eu estava na seleção e fui para o Mundial nessa condição, porque quando eu fui para o Mundial, eu era reserva no Sírio. Entendeu? Quando eu fui para
para esses mundiais aí que fomos campeões, esses títulos todos, eu era reserva no City. Entendeu? Então eu meio que cansei. O Larry vinha de uma universidade, que era Kansas State University, que até hoje, por exemplo, esse ano aqui, na NCAA, no March Madness, o Kansas State foi pro Elite Eight. Então era um time que era top 10 todo ano. Então ele falou, ó, você vai lá. Naquela época, alemão e amigos, a referência para o basquete internacional, para você aprender, para você estudar, não era a NBA, era o college basketball. Então os técnicos, por exemplo, iam fazer clínicas ou iam fazer algum tipo de estudo sempre nas universidades. A dele era top 10 todo ano. Ele falou, ó, você vai... O técnico dele, o meu técnico, né, o Jack Hartman, é um cara da história do Hank Iba, foi jogador do Hank Iba, aquele técnico que foi campeão olímpico 68, e foi aquele técnico de Munique, né, quando aconteceu aquele episódio. O meu técnico foi atleta dele, né, e se inspirou nele para virar técnico. Então ele foi assistente, então ele era um cara muito conhecido lá. Ele foi, por exemplo, ele foi em 1983, no Pan-Americano de 83 em Caracas, ele foi o primeiro técnico do Michael Jordan em competições internacionais. O Jack Hartman é o nome dele. Então ele falou, você vai lá, você vai jogar com esse cara, você vai estudar inglês, você tem que estudar, senão você não joga, voltar formado, falando inglês e jogando basquete, e você vai ter aí mais uns 12 anos de carreira, 10, 11, você sempre se cuidou e tal. Mas deixa eu te interromper. Naquela época, ninguém ia para os Estados Unidos. Eram pouquíssimos. Hoje em dia, muita gente vai, né? Muita gente vai. Hoje é muito mais fácil. Naquela época, na verdade, o Marcel tinha ido e ficado uma temporada lá na Bradley University, e o Marquinhos tinha ido para Pepperdine University e ficou 2 temporadas. Então eu fui o terceiro brasileiro a ir para os Estados Unidos, tá? E até hoje, eu acho que eu sou... hoje em dia já foi muita gente e tal, mas até hoje, eu acho que eu sou um dos 5 jogadores brasileiros que jogaram os 4 anos na mesma universidade. A maioria ia para um junior college, como você foi, né? Sim. Lá em Idaho, né? E depois você fazia 2 anos de universidade, às vezes não fazia, às vezes fazia 2 anos de junior college e voltava. Mas eu decidi que se eu estava lá e estava bem, o meu time nas 3 primeiras temporadas, a gente foi para 2 Sweet 16 e 1 Elite 8 no March Madness. Meu último ano, meu time era muito jovem, então a gente não conseguiu ir, a gente foi para o NIT, que é o outro National Invitational Tournament. Mas o que ele falava e o que ele me falou, me aconselhou, eu estava indo para a universidade que ele tinha jogado, que ele tinha se formado. O assistente técnico, né, tinha sido companheiro de quarto dele, o Lon Kruger, e depois virou um grande técnico, passou por 5 grandes universidades na história do basquete universitário. O Lon Kruger, assistente, é o único que levou 5 universidades diferentes ao March Madness. Então eu ia para um ambiente que eu iria me sentir confortável, né? Todo mundo conhecia o Larry. Naquela época, alemão, não tinha vídeo, não tinha internet para você mandar para o técnico lá e falar, dá uma olhadinha nesse cara aí, que esse cara deve ser bom. Então o head coach lá, o coach Hartman, ele acreditou na palavra do Larry. E como é que foi a sua recepção? Brasileiro chegando no time? Então, americano. Mas você vê, brasileiro às vezes hoje em dia, né, já há um tempo, chegando, por exemplo, na Califórnia, chegando na Flórida, ou chegando na própria Nova York, alguns lugares assim, ainda virou comum estrangeiros chegando nesses lugares, né? Sim. Mas você imagina, em 1979, cara, um brasileiro chegando em Kansas, numa cidade de 80 mil pessoas em Kansas, que era cowboy country, né? É tudo fazendas e fazendeiro e gente do interior mesmo, entendeu? Então, para eles lá, eu fui o primeiro estrangeiro da história da universidade também, né? Então, era assim, tinha algumas reações mixadas, né? Eu fui muito bem recebido nessa parte aí do basquete, dos atletas e da universidade, etc. Para outros de fora, existia aquele pouco de preconceito, né? Claro. Com o estrangeiro, principalmente lá que eles não estavam acostumados. Então, por exemplo, lá, o departamento de agricultura da universidade era muito bom. Então, a gente tinha uns 4 ou 5 brasileiros que estavam lá estudando, entendeu? Mas fora isso, era muito difícil você achar alguém para falar espanhol ou alguém para falar português.
Então, nesse aspecto, para mim foi muito bom, porque eu tive que aprender inglês assim, né? Claro. Rápido, sofri muito. Agora, quanto aos técnicos, né? Tanto o head coach, o coach Hartman, quanto o coach Kruger, né? Até pela consideração que eles de amizade, ficaram juntos 4 anos, tá? Eles são muito amigos até hoje, né? Eu fui super bem recebido e os caras tomavam muito cuidado para ter certeza que eu estava me sentindo à vontade, entendeu? E estava me sentindo confortável. Legal. E aí você voltou dos Estados Unidos e jogou Monte Líbano, Palmeiras, Corinthians. Conta essa sua volta dos Estados Unidos, como é que foi? Então, e o Larry tinha razão, né? Porque lá atrás ele falou: você vai voltar, cara. Vai dar para você jogar mais aí uns 10 anos, 12 anos, vai depender de você muito, né? Então, e você vai voltar? Primeiro, falando inglês. Porque naquela época, 79, ele falava assim, ó, o inglês vai ser a língua mais importante e mais usada no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil, você vai poder usar isso aí bastante. E você vai voltar falando, escrevendo e lendo. Você vai ter que fazer isso na faculdade, na universidade. Então, eu me formei. Em agosto de 1983, eu vim embora, né? Depois do verão, vim para São Paulo. Fui jogar diretamente no Monte Líbano, que era o time que tinha sido campeão brasileiro, campeão sul-americano. Era um tremendo de um time que jogava o Cadum, o Israel, o André, o atual presidente da Confederação Brasileira, o Gui. Né? Então era um time fortíssimo. E eu levei sorte, porque eu cheguei em agosto e nós fomos disputar um campeonato mundial em setembro, lá na Argentina. Então esse foi o meu terceiro mundial, né, de clubes, porque eu já tinha jogado 2 no Sírio, um medalha de bronze e outro campeão, e voltei para o Monte Líbano aqui. Quando eu cheguei, eles tinham sido campeão sul-americano brasileiro e iam disputar um mundial que foi lá na Argentina também, lá em Mar del Plata. Não, Mar del Plata não, foi Buenos Aires. No ano seguinte, o Palmeiras começou a formar um time muito forte, porque queria ficar entre os melhores do Brasil. Acabamos ficando em terceiro no Paulista, terceiro no Brasileiro. Mas era um time que tinha estrangeiros, o Aguirre, o Bob Micevicius, tinha o Sayane, Luiz Felipe no começo de carreira, no primeiro ano de profissional dele, o Luiz Felipe Azevedo. Então, o projeto era muito bacana. O técnico era o Celso Maza, que eu me identifiquei muito, tive uma empatia muito grande com ele, né? E o que me ajudou foi o seguinte: lá, quando eu saí daqui, eu só jogava na posição 2. Tá? Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, você lembra que eu jogava pouco aqui, né? Queria ir para lá para jogar mais. Quando eu cheguei lá no meu primeiro ano, foi a única coisa que o Larry esqueceu de me falar. O cara que jogava na minha posição era um All-American, que era titular do time que foi para a Olimpíada, que foi selecionado, mas não foi para a Olimpíada na Rússia, mas ele era titular. E depois o cara teve uma carreira de uns 14 anos na NBA, foi um All-Star, chamado Rolando Blackman. E quando eu cheguei lá no primeiro ano, esse cara jogava na minha posição. Eu falei, pô, Larry, você me trouxe. E eu conversava com o Larry, sacaneava. Ele falava, você me trouxe porque você achava que eu ia jogar bastante aqui e tal, e eu estava cansado lá de não jogar. Aí você não me avisou que o cara era um All-America, que eu ia ficar na reserva dele, entendeu? Mas aconteceu isso aí. Mas graças a Deus, lá eles rodam bastante, né? Mais do que aqui. Então, mesmo no meu primeiro ano, menos jogos. Mas depois, nos outros próximos 3, eu joguei bastante. E foi bom porque com esse cara, eu treinava todos os dias contra ele. E uma das coisas que me salvou muito, Alemão, na minha carreira, eu percebi desde cedo, porque eu fui para esse clube que era, na época, o clube que estava por vir a ser o melhor clube do país, tá? O talento que eu tinha ao meu redor, tá? Instintivamente, eu enxerguei isso, de que eu não tinha o mesmo talento, a mesma técnica, a mesma habilidade do que alguns dos meus companheiros de equipe. Então, por exemplo, eu, tecnicamente falando, não dava para eu competir e vencer Marcel e Oscar, que eram as duas posições que eu jogava. Não dava. Entendeu? Então, o que eu tive que aprender logo cedo? Eu vou ter que me virar. Então eu vou ter que correr, eu vou ter que me jogar na arquibancada, eu vou ter que defender quem precisar defender. Então eu virei um jogador que eu tinha um papel definido. Eu era um 6º homem, 7º homem, muito esforçado. Fisicamente eu sempre me cuidei demais.
Então eu tenho ainda, né, esse 1,96 m, né? Mas depois, mais pra frente da carreira, que a gente tá falando, parou no Monte Líbano, né? Sim. Eu virei armador. Então, no Monte Líbano, o Kadum era o armador, eu joguei de 2. Quando eu fui no Palmeiras, o Maza falou, eu quero que você tome conta do time. Então eu quero que você seja o armador. E eu pensei com meus botões, sendo armador, eu vou ter mais chance de ir para a Olimpíada, que era o meu sonho, que eu não fui em 80 porque eu estava lá. E lá naquela época, no interior de Kansas, mesmo que fosse um time bom, ninguém sabia de você o que você estava fazendo lá ou não. Eu tive a minha temporada de 80 lá foi ótima, muito boa, a melhor minha. Mas aqui ninguém sabia. Eu não tinha vídeo, não tinha notícia, não tinha internet, não tinha nada. Então, quer dizer, eu acabei passando batido na convocação de 80. Entendeu? E aí, quando eu voltei para tentar ir na Olimpíada de 84, essa mudança de equipe foi fundamental. Porque o Maza falou, eu quero que você jogue como amador. Eu te falei que eu tinha ido para lá para os Estados Unidos de 2. Quando eu cheguei lá, o head coach e o Lon Kruger, o assistente, e eu passei, cara, um verão inteiro treinando com o coach. Kruger tinha sido um armador de mão cheia no college, ele foi draftado, etc. Não ficou na NBA, mas foi draftado, jogou na Europa. Ele me ensinou a ser um armador. Entendi. Porque ele achava que eu tinha qualidade técnica, eu tinha qualidade física, porque eu era grande, mas eu era ágil lateralmente, eu tinha boa velocidade para o tamanho. Ele falou, você consegue marcar armadores menores. Tá? Então, em 1984, no Palmeiras, eu tive a minha melhor temporada na minha carreira profissional de 17 anos. No Palmeiras. No Palmeiras. E para você ver como é essa coisa, né? Para todos vocês, né, que são ex-atletas, atletas e que correm, a gente fala que a gente às vezes dá sorte, né? Eu acredito um pouco de sorte, mas eu acho que você, quando aparecem as oportunidades, você está preparado mentalmente, fisicamente, psicologicamente, é muito importante. Então, essa confiança toda que me deu o Maza e o meu começo de temporada lá no Palmeiras, que tinha um preparador físico, não sei se você conheceu ele, chamado Valdir Barbante. Valdir Barbante, então, era um ex-atleta olímpico de atletismo, depois virou um doutor de educação física na USP, né? E esse primeiro ano que eu estava lá no Palmeiras, ele foi meu preparador físico. E eu fiquei na melhor forma física da minha vida. Da minha vida. E aí, a seleção brasileira, que já tinha ganho o pré-olímpico em 83, muito bem aqui no Brasil, e aparentemente era o time já pronto para ir para a Olimpíada, que jogou muito bem, né? Fez um amistoso contra o Palmeiras antes de disputar uns torneios em abril, lá na Europa. Tá? E como eu falei para você que eu tive o melhor ano da minha vida como atleta lá, eu fiz o melhor jogo da minha carreira como atleta naquele dia. Pronto, convocação. Contra a seleção brasileira. Pontuei, marquei o Oscar, marquei o Marcel, marquei o Odilson, troquei porrada contra, corri que nem um maluco. Né? O que aconteceu? O Brito Cunha, quando ele convocou a seleção no começo de junho para ir treinar lá em Itanhaém, em vez de levar já os 12 que tinham sido campeões, ele levou 15. E eu fui um dos 15. Levou o Joel, que jogou na Pirelli, também um grandão, né? Mas eu fui para lá, em vez de ir falando assim, não, acho que ele só me convocou por causa daquele jogo, e eu acho que eu não tenho chance, porque o time já foi campeão. A minha mentalidade foi, eu tenho uma oportunidade, eu vou lá todo dia, eu vou me matar. Tinha 2 treinos por dia, a única coisa que eu fiz lá, eu não joguei sinuca, eu não joguei pebolim, eu não socializei com ninguém, porque as famílias estavam lá, eu só treinava, almoçava, descansava, treinava, jantava, dormia. Só que a cada treino, Alemão, a cada qualquer atividade, eu ia assim, ó, focado, concentrado. Eu falei, eu preciso conseguir essa vaga de qualquer maneira, porque se não for esse ano que vem, na próxima eu já tô mais velho. Sim. Entendeu? Não, eu sei, Agra. A tatuagem da Olimpíada. Deixa eu ver, mostra aí. Então, aí eu consegui atingir o meu sonho, né, em 84. Fui para a Olimpíada, né? Ele acabou me levando, cortou 3 outros caras, 2 deles que tinham participado do pré-olímpico, né?
E consegui alcançar o meu sonho, mas sempre dessa forma. Você voltou dos Estados Unidos que ano? 83. Presta atenção, 83, Monte Líbano. Tá. Mundial. 84, Palmeiras, Olimpíada. 85, eu fui pro Corinthians. Eu fui pro maior do Palmeiras. Então você imagina o começo dessa jornada aí no Corinthians como foi, né? Os caras metiam o pau em mim, direto. Você vê, o Palmeiras tem uma lista de jogadores, atletas em geral, que foram olímpicos, tá? O meu nome não tá lá. Mas aí fui pro Corinthians, fiquei lá mais 2 anos no Corinthians. Em 1985, nós fomos campeões paulistas no Corinthians. Esse foi o último título de campeão paulista do Corinthians. E eu era o capitão do time, como armador. Tá? Aí, foi o último. Em 85 foi o último. Depois o Oscar foi campeão brasileiro. Né? Quando ele foi lá pro Corinthians, o Oscar foi campeão. Paulista, o último título é o nosso, até hoje, é o nosso. Né? Eu perguntei quando você voltou dos Estados Unidos, que eu não sei se você vai lembrar, mas em 83 a gente se encontrou no Parque do Ibirapuera. Eu sou 8 anos mais novo que você, né? Eu estava treinando, eu, infanto. Eu lembro, nossa, como se fosse ontem, você correndo, dando uns tiros no gramado do Parque do Ibirapuera. Eu lembro bem, você com a cintura fina, um ombro, cara, que devia ter 2 metros de largura, um braço forte. Eu falava, cara, esse cara é muito forte, cara. Então, você foi ídolo dessa garotada da minha geração. E você vê, eu tenho 1,96, né? E no primeiro ano eu ainda joguei na posição 2. Ainda pegava os caras do meu tamanho. Mas depois, a partir de 84, que eu joguei 84, 85, 86 como armador. Então eu marcava os caras pequenos, o Guerrinha, o Mauri, o Nilo, etc. Daquele tamanho que você viu lá, entendeu? Por quê? Porque como eu treinava essa parte de velocidade, de agilidade lateral, e isso o professor Valdir Barbante, devo isso até hoje a ele, porque eu aprendi muito com ele, porque depois ele também foi preparador da seleção brasileira, né? Então, na Olimpíada, ele era o preparador físico. Depois, na Olimpíada era o Pedrão. Mas depois ele entrou também, ele foi o preparador físico do time campeão pan-americano em 87, o Valdir. Depois do Palmeiras ali, ele conseguiu ir para a seleção brasileira e era um grande cara. Então ele me deixou, cara, numa forma física, né, porque eu podia marcar um cara da posição 2, marcar um cara da posição 3, porque eu era mais pesadinho, mais forte, e marcar um cara pequeno, da posição 1. Então me dava essa flexibilidade, né? E nessa época aí que eu voltei lá, o parque eu sempre frequentei, a minha vida inteira. Eu tenho esse histórico, né? Eu te mandei, acho que um vídeo aí. Depois eu fiz essa conexão com o basquete de rua, né? Principalmente do Ibirapuera. Então, Agra... Eu sou até hoje uma espécie de embaixador do Parque do Ibirapuera. Entendi. Agra, eu queria dar uma pausa agora para mostrar para os nossos ouvintes o vídeo que você me mandou, que você se apresenta e você mostra o basquetebol de rua, que é o Streetopia. Eu vou colocar agora para os ouvintes assistirem e ouvirem o seu vídeo, depois a gente volta a falar sobre isso. E a minha ligação com o Parque do Ibirapuera é muito antiga e muito afetiva. Sempre morei aqui em Moema e nos meus horários de lazer, eu sempre ia bater uma bola lá, onde conhecia até esse pessoal que está hoje lá, o Manute, o Jacaré, o Jimmy, que jogam até hoje, comandam até hoje. Então é uma ligação antiga e bacana. A importância de um evento como o Streetopia para o basquete de rua é justamente tentar organizar e dar mais oportunidades para que outros jogadores da rua apareçam para o nosso basquete brasileiro. Essa obrigatoriedade de todos os times terem pelo menos 4 jogadores abaixo dos 21 anos é também muito importante, porque dá um espaço para que eles apareçam. Agra, conta um pouco para a gente o que é o Streetopia. Streetopia é um movimento, né, para tentar valorizar o basquete de rua e os atletas de rua. Então, existe a Abrasp, né, que é uma associação que cuida, por exemplo, do basquete de rua do Ibirapuera. Né? Então, o Streetopia tentou
no movimento, ainda continua tentando, né? O ano passado, por exemplo, no ano passado não, no primeiro semestre. No primeiro semestre de 2023, por exemplo, teve um torneio aberto do Streetopia, que foi lá no Colégio São Luís, inúmeras equipes masculinas, femininas, né, sem um limite de idade, né, aberto, de jogadores de rua jogando um torneio organizado, com uniforme, com juiz, etc. E o Streetopia que proporciona isso, prêmios, né, uniformes completos, né, e aí eles tiveram essa atividade em 2019, esse ano agora foi o 16º ano, que já aconteceu agora, de um torneio chamado Kuai 54. Opa, então deixa eu colocar aqui o vídeo que você mandou do Kuai. Vamos ver o vídeo do Kuai. Tá lá para você, pessoal. Number 12, Leandro de Lima. Agra, explica para nós esse projeto Kuai 54. Então, é um torneio de rua, de basquete de rua, que acontece há 16, esse foi, se não me engano, o 16º ano agora, 2023, ou 17º. E o Streetopia montou um time, né, para disputar esse torneio com outras 15 equipes da França, da Espanha, da Alemanha, de outros países europeus, né? França, Espanha, tinha da Inglaterra também, Alemanha, e um time brasileiro, que era o único, nosso, Streetopia, né? E foi um time forte, bacana, que tinha, por exemplo, o Leandrinho Barbosa. Sim. Ele jogava no parque quando ele tinha 12, 13, 14 anos. Então eu conheci ele no parque quando ele era moleque. Ele tinha um irmão mais velho, o Arthur, que o levava para jogar no parque, quando ele já jogava nas categorias de base do Palmeiras, para ele aprender o jogo físico, o jogo de porrada, o jogo seguro. Porque você vai jogar no parque, é um basquete diferente, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de jogar, quando você estava por aqui, já. Então é outro basquete de rua, é outro papo, é mais físico, é mais pesado, né? Então, por exemplo, o Leandro Barbosa estava nesse time do Kuai 54. É mesmo, né? De Paris, que eu fui convidado para ser técnico. Eu fui como técnico. Tava ele, o Scott. Isso tudo antes dele ir para a NBA? Não, ele já estava na NBA. Já estava na NBA, ele podia jogar pelo... Não, isso foi em 2020. 2020. Até um bom tempo, quando ele ainda estava na NBA, até quando ele ainda estava ali no finalzinho. Ele, no verão, ele vinha de folga, ele ia jogar no parque. É mesmo? Ele adorava o parque. Então, os caras... Eu teve uma época da minha vida que eu não falei isso para você. Que durante 6 anos, eu não estava muito normal. Não estava nas minhas condições normais. E eu quis virar técnico de basquete. Entendeu? Então, eu fui 3 anos técnico no Sírio e 3 anos técnico no Paulistano, de categorias juvenil e cadete, né, que eles chamam agora. 19, 18 e 17. Eu fui 3 anos no Sírio e 3 anos no Paulistano. E lá no Sírio eu tinha essa de juvenil e tinha também de infanto juvenil, que era 16 anos, né? E eu fiquei 6 anos fazendo isso. E nas duas categorias, eu fui campeão brasileiro infanto, em João Pessoa, e fui campeão brasileiro juvenil lá em Recife, como técnico também. Mas aí depois chegou uma hora que eu era coordenador de cursos na Alumni, coordenador de cursos no Santo Américo.
Então eu trabalhava muito. E eu tinha um filho pequeno que tinha uma mãe comissária de bordo internacional. Então, chegou uma hora que eu tive que fazer uma opção. Apesar de eu realmente ter tido esse sonho, né, de virar técnico e tal, mas esse aí eu falei, não é justo. Esse aí eu não posso fazer isso com a família, já vivi muito basquete. E aí eu decidi largar essa coisa de técnico, graças a Deus, porque esses caras têm uma vida dura, danada, técnico em geral, viu? Eu tenho muito respeito pelos técnicos, né, de todas as categorias, porque é uma profissão dura. E eu aprendi isso aí dessa forma. Mas eu fiquei lá. Então, por causa disso, e eu era um cara que representava muito a rua, o Leandrinho também era um cara que representava muito a rua. A gente tem um jogador americano que é o líder de todos os tempos do NBB, que é o Chamel, que jogou no Pinheiro, jogou em Mogi, os últimos 3 temporadas estava no São Paulo. Ele também é um cara que vem da rua lá em São Francisco. O Scott Machado, que é um cara que também vem da rua, é um cara que está agora no Flamengo, jogou na Austrália, jogou no Lakers, né? Ele é americano, mas os pais são brasileiros, ele tem cidadania brasileira, já teve algumas janelas na seleção brasileira, ele está vindo para o Flamengo agora. Ele também cresceu nas ruas de Nova York jogando bola. Então, o que é que o pessoal do Streetopia fez? O Diego Garcia, né, que era o cara que era o mentor. Ele pegou 4 representantes importantes do basquete de rua, montou um time e a gente foi embora. E ficamos no segundo lugar. Perdemos para o time francês, não quero dar desculpa nenhuma. O jogo era jogado numa arena montada a céu aberto na base da Torre Eiffel. Na base da Torre Eiffel. Mas era as regras, né, da NBA, etc. Mas a quadra era uma quadra normal, tamanho normal, né? Mas os juízes eram mais acostumados a apitar jogo de rua. Então, era uma porradeira, saía porrada 3x4. E a gente ficou na segunda posição, entre 16 times. Foi uma experiência sensacional. Que legal, que legal. Gaga, tem mais um vídeo sobre o NR Basketball Camp, que você também me mandou. Tá. Deixa eu colocar um vídeo aqui para rolar, depois do vídeo você conta um pouco sobre essa experiência. Tá legal, você, tá pessoal. legal, tá legal. Meu nome é Eduardo Agra, eu sou um ex-jogador da Seleção Brasileira. Gaga, conta pra gente um pouco sobre o NR Basketball Camp. Então, esse NR Basketball Camp, aquele ex-jogador Rafael Araújo, o Baby, que jogou na NBA, no Toronto, né, jogou no Utah, jogou na Universidade de BYU, ele que pensou no camp. O NR é um acampamento muito tradicional, que tem mais de 60 anos aqui em São Paulo, e que sempre teve atividades várias, né? Acampamento de teatro, acampamento de futebol. E aí o Baby, junto com o Quito Vívolo, que é um dos herdeiros, né, do NR, teve essa ideia de fazer um camp para a molecada, né? E convidava técnicos, e convidava ex-jogadores, e convidava etc. E eu fui desde o primeiro. Agora, esse ano passado, eles completaram 10 anos. Né? E assim como outras clínicas e outros camps, né, ou palestras que eu vou a escolas municipais, a escolas estaduais, a escolas particulares, eu vou sempre falar com a molecada, né, entre 14, 16, 17, sobre a importância de você gostar de praticar algum esporte, ter um sonho sobre esse esporte, de querer ir para a Olimpíada, de jogar na seleção brasileira, né? Hoje em dia, quando eu vou nessas clínicas, nesses camps, eu falo assim, olha, quem aqui quer jogar a Olimpíada pela seleção brasileira? O cara levanta, uns 10 levanta o braço. Quem aqui quer jogar um Mundial? Quem aqui quer jogar na NBA? Todos? 100. Entendeu? Mas eu tenho ido muito nesses últimos 10 anos aí,
em clínicas, em campos, em palestras. Vou falar com a molecada, às vezes, das seleções brasileiras de base, né? Sobre a importância de você ter o sonho, correr atrás, se organizar, mas não deixar de estudar nunca. Porque os meus pais, como eu te falei, quando eu vim para cá, eu tinha que estudar, eu tinha que entrar na faculdade, né? E se não entrasse, o acordo era, se você não estudar, você volta. Então eu sempre tive essa coisa. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, o Larry falou, olha, o único problema lá é que você vai ter que estudar, cara. Lá você não pode bobear, porque se você não estudar, os caras não te deixam jogar. Então, em ambas as situações, né, eu tive essa felicidade de ter pais assim, o Dr. Rui Dipp assim, o Larry assim, que me falou, ó, você vai ter que estudar, cara. Entendi. Esse era um assunto que eu ia te perguntar sobre a ligação entre o esporte, o estudo e depois a transição para a sua vida profissional. Mas acho que você resumiu muito bem, né? Você tem que achar esse espaço, acho que ainda mais hoje, que tudo pode ser virtual, você não depende mais de ter uma aula presencial, a garotada não pode deixar de estudar, porque depois quando acaba o esporte, né? A gente tem um caso agora, por exemplo, aqui, que eu tenho falado com o pessoal do NBB, que é a nossa liga profissional, né? O jogador, ele aos 18 anos, invariavelmente, 18, 19, ele se forma no colegial, né? E alguns jogadores que já estão nos times profissionais, né, porque a maioria desses times profissionais do NBB tem aí, em média, uns 3, 4 jogadores dessa faixa etária. 20, 21, 22. Tanto é que ontem, aqui em São Paulo, ontem foi quinta, não, na quarta, não, foi quarta, se encerrou aqui em São Paulo e em Mogi das Cruzes, 2 chaves da LDB, que é a liga que esses jovens jogam pelos seus times do NBB. Então, por exemplo, o cara joga no Pinheiros, no Paulistano, no Corinthians, tem a LDB. Ontem se encerrou a penúltima fase, agora são os 8 finalistas, né? Então, essa meninada, muitas vezes, porque eles querem virar jogador de qualquer maneira, ou porque já estão ganhando um dinheirinho, entendeu? Ou porque tem algumas distrações, os caras acham que não é importante estudar, entendeu? E isso aí é uma coisa que, mais para frente, eles vão perceber que é muito mais difícil correr atrás depois que jogou e ganhou um dinheiro, mas não é um dinheiro que vai deixar eles até o final da vida sem ter que trabalhar, a não sei que o cara vá para a NBA ou vá para a Liga Espanhola ou o que seja. Mas se ele ficar aqui, for um jogador de bom nível aqui no Brasil, ele não vai viver do que ele ganhou de basquete. Ele vai comprar um apartamento, uma casa na praia, vai ter uma facilidade aqui, uma facilidade ali, mas o dia a dia, ele não vai ter um salário. Você entendeu? Então é importante que eles entendam. E você matou a pau aí quando você falou. Hoje em dia, o cara pode fazer tudo isso online. O cara pode fazer tudo isso à distância. Então, quando, por exemplo, eu lembro bem que a gente conversava muito sobre isso, Marcel, Oscar, eu lá no nosso time lá e tal, quando a gente tinha que viajar, alemão, ou quando ia para a seleção brasileira, ficava um mês treinando, um mês na competição, quando a gente voltava, cara, para os diretórios acadêmicos, né, que investiam no esporte, como era o caso da economia do Mackenzie, o direito do Mackenzie, cara, tinha uns calhamaços assim para estudar, ó, de papel, que os negros tomavam nota, depois dava para você. Hoje em dia, cara, você senta na frente do computador, você faz suas 2 horinhas ali, você já está estudando. Então, falo muito com esse pessoal mais jovem sobre isso. Não posso deixar de fora essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta fundamental, que é a importância da família na prática do esporte do jovem. O recado que você dá para essa garota? Não, então, o meu pai, ele foi um árbitro internacional de basquete, tá? Então ele sempre incentivou esportes em geral. Ele foi um professor de educação física, arquiteto, mas tinha a função como professor da Universidade Federal de Pernambuco por 35 anos. Então o esporte sempre foi incentivado dentro da minha casa. E era o esporte que a gente escolhesse. Não teria que ser o esporte que ele gostasse, porque ele foi juiz de basquete. Não tem nada a ver com a minha opção. A minha opção foi por causa do Zé Geraldo de Castro, grande Zé Geraldo de Castro. Grande Zé Geraldo. Né? Que tive com ele há 2 semanas atrás, na Liberty Cup. Aqui ele trabalha com a federação, ele trabalha com alguns eventos, né, de basquete, o Zé Geraldo. Mas então, meu pai sempre incentivou o esporte qualquer. Tá? Então, obviamente, quando eu fui para o basquete, ele ficou mais feliz. Mas quando eu nadava, o incentivo era o mesmo. O meu irmão nadou.
não gostava de basquete, jogou um pouco, largou. O meu irmão foi esgrimista. Olha que legal. Foi esgrimista. Ele disputava campeonatos brasileiros sul-americanos de esgrima, meu irmão. A minha irmã jogou basquete também, porque o nosso clube, o Clube Português lá, e o basquete pernambucano, sempre teve muita tradição no basquete feminino. Então as amiguinhas do clube começaram a jogar, ela foi atrás. Tá? Só a minha irmã mais nova que fez ginástica rítmica e depois ela largou de mão. Mas então a gente sempre foi muito incentivado dentro de casa. Então é muito importante que os pais apoiem, estejam juntos, não interfiram, tá certo? Porque o meu pai acreditava o seguinte, ó, se você vai no clube e você tem um técnico lá, apesar de eu acompanhar muito basquete, eu não vou falar para você, ó, bate assim, arremessa assado. Por quê? Pode ser que o que eu pense do jogo de basquete não seja a mesma coisa que ele pensa. Sim. Então isso até um recado para os pais, que eu vou muito a jogos, né, da molecada e tal, eu procuro assistir. 3 semanas atrás a gente teve um festival de Sub-12, aquele antigo mini no Sírio, quatro equipes, sábado e domingo, um monte de jogo e tal. Sim. E eu fiquei estupefato. Em 2023, a gente ainda tem pais que se comportem da forma como alguns se comportam, né? Completamente fora de controle. E isso aí é ruim para a meninada, né? Constrange, né? Como a gente teve um caso no domingo lá. Então é importante que os pais participem, deem apoio, não deixem de cobrar a escola, com certeza, tá? E não interfiram. Só estejam do lado, só estejam próximos. Apoiando, né? Apoiando o tempo inteiro. Foi isso que eu tive na minha casa. O tempo inteiro. Então, quando eu falei, ó, vou embora para São Paulo, sozinho, mora lá, eu pensei, né? Meu pai pode ser até que top, mas minha mãe não vai topar de jeito nenhum. A minha mãe foi a que insistiu mais para eu ir embora. É mesmo? Meu pai, de vez em quando, ele tinha umas ressalvas, assim, ele falava, pô, mas se... A minha mãe falava, Newton, deixa o menino, ele vai se virar, ele já tem 17 anos, se não der certo, ele volta. Olha só. Desde o início, ela me incentivou. Entendeu? E ela era aquele leve trás, era ela que levava no treino, ela que levava no jogo dos 4, né? Então a minha mãe, por exemplo, na minha carreira foi muito importante. Tanto quanto o meu pai. O meu pai, por exemplo, quando eu era juvenil, até, por exemplo, esse campeonato sul-americano, lá em Araraquara, ele estava. Então ele sempre acompanhava, ia nos campeonatos, sabe? Mesmo depois que eu fui para o Sírio, ele sempre vinha e estava sempre por perto, né? Então eu acho que o apoio da família é fundamental. Sim. Maravilha, Agra. Se a gente puder encerrar, se você quiser deixar. Não, antes de encerrar, qual foi o seu melhor amigo dentro da quadra? Quem que você elegeria o seu? Ou não quer responder nem por isso para não te colocar numa saia? Graças a Deus, Alemão, eu tive grandes companheiros e eu fiz grandes amizades que duram até hoje. Até hoje, né? Agora, o Larry Williams, ele era mais velho que eu, tá? E ele, não só nessa parte dos Estados Unidos, mas ele virou um mentor para mim. Ele virou o cara que me orientou no esporte, tudo que ele falou para mim aconteceu. Tudo. No que diz respeito à escola lá, ao basquete lá, porque ele acreditou em mim, confiou em mim, né? Então eu cheguei lá confiante, porque ele falava para mim, ó, você joga lá fácil, você não vai ter nenhuma dificuldade e tal. Eu demorei um pouquinho para me adaptar à parte defensiva, que aqui a gente jogava muito no contra-ataque, muito na correria, né? Lá eu tive que aprender a defender, senão eu não jogaria. Isso me ajudou muito na volta. Porque, por exemplo, um dos motivos que eu peguei uma vaga olímpica é porque o professor Renato Brito Cunha, que era o técnico, ele falou, eu vou te levar também, porque você vai me ajudar para marcar pequenos e grandes. Os armadores grandes, amadores, os alas, né? Então você vai me ajudar também. Então essa parte defensiva para mim foi muito importante. Pelos clubes que eu passei, eu tinha às vezes mais espaço do que o normal por causa dessa coisa defensiva, entendeu? Entendi. Eu nunca fui um cara de fazer muito ponto, mas eu defendia muito bem, defendia posições diferentes, passava bem, entendeu? Então é outro recado importante para você que está nos assistindo. Não caia, você atleta, menino, menina que tem um sonho, não caia nessa armadilha de ouvir
amigos, parentes, técnicos, dizendo para você, olha, você tem que ser o melhor de todos. Não caia nessa armadilha. Você pode ser e ter os seus sonhos realizados, e a importância como jogador, como atleta, tá? Sendo o melhor que você pode todo dia. Se você vai todo dia, você treina firme, se você se concentra, você tem chance. E você não precisa ser o melhor. Então, de 7,5 até 7,9, eu fui um reserva de luxo. Eu era reserva do meu time e era reserva da seleção. Quando eu cheguei lá no meu primeiro ano, em 79, eu fui reserva também no primeiro ano de universidade. Tá? Quando eu voltei para cá, no Monte Líbano, se você lembra que tinha esse tremendo desse time, eu era sexto homem também. Eu falei, não posso, voltei para o Brasil, já voltei para o banco de novo. Entendeu? Aí, continuei batalhando, joguei bastante no Corinthians, mas em todos esses lugares, eu achava minutos para jogar por essas coisas a mais. Então, você pode ser um jogador que tem um papel, e porque você também tem que reconhecer que, às vezes, o seu talento natural, ou o talento que você trabalhe, não vai ser o mesmo dos seus companheiros, você vai estar um pouco abaixo, mas você pode compensar de outras formas. Sim. Então, eu gosto de falar que aqui no Brasil, né, e lá fora um pouco, porque foi só o primeiro ano que eu não fui, mas aqui no Brasil, porque depois eu fui para o Corinthians, era titular, Pirelli também, mas quando eu terminei os meus 2 últimos anos no Sírio, eu voltei a ser reserva. Eu voltei a vir do banco. Então, não caia na armadilha de todo mundo falar, você tem que ser o melhor de todos. Não. Você tem que ser um cara bom, que tem um papel, que participe, que ajude. Isso aí vale depois, Alemão, para a sua vida profissional. Claro, claro. Então, você não precisa ir para trabalhar na empresa de energia e você ser, por exemplo, o GM ou o CEO. Agora, importante, isso não significa que você não vai tentar alcançar e galgar lugares mais altos. Você não pode ficar acomodado. Então, outra qualidade que eu sempre tive muito grande foi a minha competitividade. Eu sempre fui muito competitivo. Então, eu nunca achei que o Marcel e o Oscar eram titulares. Não pense que eu ia para o treino todo dia dizendo, estou na seleção, tenho um carrinho, ganho um dinheirinho, já estou satisfeito. Viajo o mundo. Não, eu ia todo dia lá e eu queria pegar o lugar dos caras. Claro. O meu grande treinador, Cláudio Mortari, que eu trabalhei com ele 7 anos, o técnico que eu mais trabalhei, brigava com ele que só, porque eu chegava no dia seguinte e falava, seguinte, por que o Oscar está jogando 30 e eu jogo só 15? Você não está vendo que nos treinos eu mato ele, mato o Marcelo, porque a gente marcava, o Marcelo Vila, eram 2 ótimos marcadores, e brigava com o Cláudio, sabe? Depois eu fui aprendendo, eu fui capitão do time campeão paulista do Corinthians, que ele era o técnico, né? Então, graças a Deus, o nosso relacionamento, depois que eu amadureci, mudou muito. Mas a mensagem é essa, cara, que você tem que fazer o melhor que você pode todo dia e não se preocupar com os outros. E o meu melhor amigo, se eu tivesse que eleger um, com todo o respeito e admiração e carinho, porque eu tenho por um monte deles, que são grandes amigos também, até hoje, né, que eu me comunico, mas é o Larry Williams, que eu falo agora, graças a Deus, nos últimos 6, 7 anos, a gente fala pelo menos uma vez por semana. Então, mas se eu puder resumir tudo que você falou, e eu aprendi hoje muita coisa com tudo que você me disse, é que não desista dos seus sonhos. Você passou 5 anos no Chile, 4 anos nos Estados Unidos, e você não desistiu dos seus sonhos, e um dia você chegou lá. É isso que vale. Não desista. Eu só queria deixar um registro, porque como eu comecei no Sírio, foi o lugar que eu me eduquei, porque eu vivi 5 anos com as pessoas dessa qualidade, né? Então o clube me educou como um homem também, porque eu era um moleque e fui aprendendo a ver exemplos, o Dodge, o Marquinhos, o próprio Oscar, era da minha idade, um pouquinho diferente, mas os mais velhos, por exemplo, eu tive oportunidade, e o próprio clube, sabe? O próprio Clube Sírio, que é um clube excepcional, de pessoas muito legais, então eu sou muito, muito agradecido ao Sírio, sempre fui, até hoje, né? Mas eu fiz questão de, nos meus 2 últimos anos de carreira, eu ir jogar lá. Entendi. Eu tinha outros lugares, outras propostas, mas na época, o grande diretor também lá, o Paulo Abud, falou para mim, não, Agra, mas a gente não tem muito dinheiro e tal. Eu já trabalhava na Associação Alumni. Entendi. Eu já tinha um emprego.
entendeu? E eu trabalhava lá e depois ia treinar. E eu falei para ele, Paulinho, eu só queria agradecer ao clube. Então, não me interessa quanto vocês podem me pagar, tá? Eu não estou falando para você, eu quero X, não. Você vai me falar, Agra, a gente só tem X. Ou, Agra, a gente não tem X. Você entendeu? Sim. Então, os 2 últimos anos, eu joguei no Sírio por agradecimento, por respeito à instituição, por respeito às pessoas lá, e foi uma das coisas que me deixaram mais felizes em toda a minha carreira, que eu pude dar de volta um pouco para o clube, né? E sou sócio do clube até hoje, participo das atividades, por exemplo, te falei 3 semanas atrás, essa conversa de, olha, concentra no estudo também, pode jogar. Eu falei para os 4 times lá que estavam lá, Pinheiros, Paineiras, Caldense e Sírio. Eu abri o torneio falando sobre isso. Eu fui o padrinho do torneio. Né? Então, qualquer coisa que acontece no Sírio, para mim é um prazer de ir lá, entendeu? Amanhã, por exemplo, a seleção brasileira de basquete vai para o campeonato mundial em agosto e setembro, né, no Japão, Filipinas, Indonésia. Vai fazer 2 semanas de treinamento no Esporte Clube Sírio. Tá? Amanhã, a diretoria me incumbiu de receber a seleção brasileira e agradecer a presença deles pelo clube. Então, qualquer coisa que aparece lá, cara, jogo de bolinha de gude, pode vir, Aga, posso. Então, eu nunca falo não lá pro Sírio, que é um clube que me Agra, você vai no Sírio. no final de semana, você bate uma bolinha, como é que tá o joelhinho? Não, bolinha faz tempo que eu não bato. Eu tenho aqui no meu prédio uma quadrinha. Então, quando eu sinto falta, eu vou aqui, dou uns arremessozinhos, tudo paradinho, tudo andando, etc. Lá no Sírio não posso, porque tem um racha de domingo dos veteranos, tá? Que se eu vou lá, os caras me provocam, eu acabo jogando, me machuco, o joelho fica uma semana sem andar. Então lá, quando eu vou, eu só ando mesmo no clube, e aí vou no racha de domingo para encher o saco dos caras lá, que a gente se conhece há 30, 40 anos, entendeu? Mas hoje bolinha não dá mais, não. Hoje, infelizmente, de vez em quando eu dou uma... O joelho não aguenta, né? Não tem jeito. Agra, conta pra gente aqui essa sua experiência como comentarista. Então, foi outra coisa, né, que eu te falei daquela oportunidade, né, que ela passa, se você está pronto, é como aquela história do cavalo passar selado, né, como foi na seleção brasileira, por exemplo, em todos esses lugares que eu estive, né. Então, a TV, mesmo depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu nunca deixei de acompanhar o basquete, tanto universitário quanto a NBA. Era mais difícil naquela época, tinha que comprar jornal lá na Oscar Freire, você entendeu? Não era como hoje, que você abre aí e você vê tudo. Mas eu nunca deixei de estudar e de estar informado. E um dos bicos que eu fiz na minha vida, porque eu já trabalhava na Associação Alumni, e a Associação Alumni tem um departamento de tradução e interpretação que é um dos melhores do país. Naquela época, quando eu trabalhava lá, já tinha. Um dia foi lá um cara de uma agência falando assim, eu vou precisar de um intérprete que saiba alguma coisa de basquete. Aí o cara falou assim, eu sempre separei muito, sabe, a minha carreira, Ayrton, como jogador e como professor. Então, 90% do time, 90% do tempo, se você chegasse na Alumni e procurasse pelo professor Agra, você não iria encontrar. Porque eu procurei desvincular a imagem do jogador com a imagem do professor. Entendi. Então lá eu sempre fui o Edu. Por onde eu passei nos colégios, Santa América, no Lourenço, no Iávile, ou eu era o Edu ou eu era o teacher. O Agra, nunca. Entendeu? Entendi. O cara do departamento de tradução, ele não sabia sobre a minha carreira, porque lá eu nunca falei muito quem eu era. Nunca. Na Alumni. Entendeu? A maioria das pessoas, professores, ninguém sabia, porque eu nunca fui de falar, eu joguei basquete profissionalmente, nunca. E aí o cara falou assim para ele, olha, a gente não tem, acho que não tem essa pessoa aqui não, mas eu tenho um professor bem alto, talvez ele tenha jogado basquete. O cara falou para ele, eu vou perguntar para ele se ele gostaria de conversar com o cara da agência, algum dia a gente marca. Tá bom. Eu falei, não, eu converso sim, não tem problema não, né? Quando eu cheguei lá, o cara, dono da agência, ele acompanhava basquete que nem um maluco, ele me conhecia de todos os lugares que eu joguei.
Entendeu? E ele falou, ó, Agra, ele trabalhava, a agência prestava serviço à Reebok. A Reebok, na época, foi quem mais trouxe técnicos e jogadores para o Brasil para fazer camps, clínicas. Veio o Shaquille O'Neal, veio o Allen Iverson, né? E ele estava precisando de um intérprete para as coletivas, para as clínicas, para falar com os técnicos, os atletas, etc. E aí eu fiquei por 4 anos como intérprete dessa agência nos caras, técnicos, jogadores que vinham para o Brasil a serviço da Reebok. Então, numa dessas coletivas, a ESPN, um produtor da ESPN que tinha ido lá para fazer uma matéria sobre o Shaquille O'Neal, me viu fazendo a interpretação, né, da coletiva, né? Depois ele falou, a gente está só com um comentarista lá na ESPN de basquete, e agora os caras já me falaram, você jogou na seleção brasileira, jogou nos Estados Unidos, jogou não sei aonde, e você, obviamente, está aí na Associação Alumni, que era um grande nome, né, até hoje ainda é. Ele falou, você não quer fazer um teste lá na ESPN? Eu fui fazer um teste, aí passei no teste. Nossa. Então a minha carreira na ESPN começou assim. E agora em setembro, eu encerro o meu 19º contrato lá. Puxa vida. Anual, né? Maravilha. Então, foi outra coisa que Você aconteceu. falou da ESPN, mas eu não posso deixar de falar sobre seus alunos do Alumni, que você está dando aula há 30 anos. Você deve dar aula para pai, filho, neto. Então, Eles sabem quem é tenho... o Agra? Eles não sabem o que você foi. Não, então, agora essa coisa da televisão ficou um pouco mais complicada, né? Porque as pessoas me veem, Claro. sabe, é o teacher na televisão. Aí a mãe já fala, teacher, você tá na televisão agora? É, tô na televisão. Então ficou mais difícil de esconder essa parte aí, entendeu? Pra molecada. Então a maioria deles, sabe, me veem nos jogos, mandam recado, etc, etc. Mas eu tô dando aula todo semestre, né? Porque quando começou a pandemia, eu intensifiquei um pouquinho tudo online. E as famílias deixaram de mandar os alunos para as escolas de inglês, né? Então o número aumentou muito. Quando eu me aposentei em 2016, eu comecei a dar algumas aulinhas para não ficar sem fazer nada durante o dia, entendeu? Mas agora eu dou aula direto. Então eu dou aula, por exemplo, esse semestre agora, eu tenho 3 ou 4 meninos, meninas, que eu dei aula para os pais, quando os pais eram meninos e meninas. Né? Então é muito interessante, é muito legal, muito bacana. Agra, quero deixar aqui um abração enorme do meu coração para você. Quando eu for para o Brasil, espero te encontrar para a gente tomar aquele chopp no Bar Dois Irmãos, com os dois irmãos. Aí sim, né? aí sim. Aí vai ser bem, eu que agradeço o convite, Ayrton Alemão. É bacana que a gente aqui no Brasil, a gente tem uma tendência, todos nós, a ter uma memória não muito fresca, né? Muito positiva. A gente se esquece muito de muita coisa, né? Então, quando eu tenho chance de conversar com pessoas como você, que eu conto boa parte da minha vida, eu me lembro de tanta coisa que no dia a dia eu esqueço, né? É verdade. E que são coisas importantes, né? Que foram legais para a minha vida. Então, eu gosto de falar que eu tive 3 profissões, Alemão. Eu fui jogador profissional, eu fui professor e agora eu trabalho na televisão. Sim. Não, então é muita coisa que eu tenho que agradecer todo dia. E essa é outra coisa importante, viu, para a meninada aí que está aí. Tem que ser sempre muito positivo. Sempre continue batalhando, continue tentando alcançar os seus sonhos, mas no processo seja positivo, não se deixe abater, não se deixe ficar de uma forma down, né? Tem que ser para cima sempre e sempre agradecer o que acontece na sua vida. Né? Não, você é uma prova viva. Alemão, foi um prazer enorme, muito obrigado por dar essa refrescada aqui na minha memória. Chegando, aí a gente já marca. Prazer foi meu e, mais uma vez, é o que você falou, não desista dos seus sonhos. Você é isso aí, é isso aí. Grande abraço para você, para sua família. Um grande abraço. Para você também. Obrigado. Tchau, tchau. Sim.